Estamos no ar com mais uma edição do Inspira Negócios. Hoje fomos conhecer a história de quase 40 anos de uma empresa que foi criada para produzir de forma sustentável. Você já parou para pensar na qualidade dos produtos que você consome? Se são produzidos com agrotóxicos, se são orgânicos, mais ou menos nutritivos? Foi fazendo estes questionamentos que o engenheiro florestal Joey Vale criou a Malunga Orgânicos. De onde veio a ideia, de criar uma empresa na capital voltada para o orgânico? Bom, essa é uma história bacana, porque eu acho que eu nasci para produzir comida, né? Eu bem de novo, 5, 6 anos de idade, minha mãe fala que eu fugia da minha casa lá no interior do Nordeste. Eu sou do interior do Nordeste, numa cidadezinha chamada Caicó, lá no Rio Grande do Norte, que eu fugia de casa para ir pro sítio do meu avô, ficava perto. Eu não me lembro, mas eu acho que mãe não mente nessas coisas não, né? Então, e ela me falava: Joey, você sempre falou que você queria produzir comida, você queria morar na roça. Desde ser novinho, você fala: eu quero morar na roça, quero morar com meu avô, eu quero produzir comida, eu quero ser produtor. E a primeira oportunidade que eu tive, eu fui ser produtor de comida, né? Então, a chácara, nesse modelo aqui do Distrito Federal de arrendamento, né? Você não é o dono das terras, você é uma concessão de uso do governo. E a gente começou a produzir, só que aquela época, década de 80, o moderno, o normal, era produzir dentro do estilo da Revolução Verde mesmo, que é usar os venenos. Até tinha umas coisas interessantes, falar: não, se não usar o veneno não produz. Era uma coisa meio que regra, né? E não existia, a gente não ouvia falar desse negócio de agricultura orgânica, nem existia esse termo, né? A agroecologia nem pensava, né? E eu comecei a produzir, e eu era bem pequeno, sempre no começo a gente chegou a ter banca de feira 15 anos, aquela confusão daquele trabalho muito forte, duro na roça, com aquela questão de que o produtor está feliz quando tem o produto na mão, né? Mas além de ter o produto na mão, eu tenho que vender esse produto, senão não tem como continuar. Mas a gente se satisfazia com aquilo. Eu tive 3 problemas fundamentais que me fizeram fazer essa conversão, e a gente chama de uma conversão porque é uma conversão conceitual, né? Que a primeira delas é que eu me intoxiquei. Eu me intoxiquei com um veneno muito comum naquela época, né? E tive uma intoxicação, tive um desmaio e aquela confusão que acontece com milhares de trabalhadores rurais ainda hoje, né? Não são relatados no hospital, mas que acontece a intoxicação. E como os venenos eles não são lipossolúveis, eles são hidrossolúveis, eles não saem no xixi, né? Então a gente começou a ter algumas reações e não podia mais ter contato. E eu falei: mas se não dá para produzir sem veneno, eu não posso ter contato com veneno, então não tem jeito. A outra coisa é que a gente vivia no Ceasa, vendendo no Ceasa, e eu quebrei. Nesse modelo que muita gente quebra, né? Até hoje ainda é meio corriqueiro, né? Nós estamos falando de 30 e poucos anos depois. Aquele modelo de vir de madrugada, eu ficar vendendo, aí tem os atravessadores, o cara que bota preço lá embaixo, aquela confusão, aí eu quebrei. Um domingo, a minha mãe morava aqui no plano piloto, eu morava na roça. Eu tenho muitas irmãs, né? Família grande, nordestina. Eu vindo de casa, eu plantava repolho, né? Esse que deu problema. E eu falei: eu vou levar um repolho e vou fazer uma salada de domingo para a família lá. E fui para o campo de repolho, que fica uns 100 metros da minha casa. Ficava, né? Quando eu fui andando, eu fui lembrando o que eu já tinha jogado naquele repolho. No meio do caminho eu falei: não, eu gosto muito da minha mãe e das minhas irmãs, não vou levar esse negócio para minha mãe, não. Mas naquele mesmo tempo caiu uma ficha e falei: peraí, mas se eu não consigo levar para minha mãe, como é que eu estou vendendo isso como comida? Eu, como sou um cara muito correto nesse sentido, aquilo foi um desespero para mim. Eu falei: não, então eu vou parar. Quebrado, intoxicado e não é comida, então eu parei, né? Aí nós paramos. Quem está na roça, parar é difícil, é duro, né? E eu tive uma grande sorte que eu estava na universidade pública aqui em Brasília, chamada UNB. E lá eu encontrei um grupo de 16 alunos e 3 professores estudando. Na época era um projeto ligado ao CNPq, Sistemas Alternativos de Produção de Alimentos, sistema alternativo. Porque naquela época a gente chamava de agricultura alternativa, né? Ao convencional. E a gente começou a ver, eu comecei a estudar, comecei a me apaixonar de novo. Falei: não, então não tem condição. E a gente viu que dava, era possível. Mesmo nós tínhamos um pouco de receio, isso não vai funcionar e tal.
E aí foi o primeiro mito que a gente derrubou, que foi que orgânico é pequenininho e furadinho. Não, orgânico é bonito e é nutritivo e dura mais, porque tem mais matéria seca e etc. E a gente foi estudando, porque a base e o principal insumo para esse tipo de agricultura é o conhecimento. Não só o conhecimento científico, mas o conhecimento científico junto com o conhecimento popular, porque isso é uma grande tecnologia social. Então a gente percebeu, é possível ter produtividade desde que a gente domine todo esse processo de conhecimento, que tem a ver com o ambiente, tem a ver com as pessoas e tem a ver com as plantas. Nesse processo, o principal desafio seria o volume de produção, né? Produtividade, eu digo que é produtividade, é produção por área, para que a gente possa gerar renda. Sem renda, no nosso país não adianta, né? É só ideologia. Então a gente começou a entender que aquele negócio precisa dar lucro. Lucro é renda para o produtor. Se é renda para o produtor, é qualidade de vida para ele no nosso país e para a sua família, solução de continuidade, porque os filhos vão se sentir atraídos para aquele processo. Porque quando você tem aquele produtor que fica todo dia na mesa, choramingando, esse negócio é ruim demais, eu vou sair desse negócio, não sei o que e tal, o filho ficou ouvindo aquilo desde criança, como é que ele vai ficar? Claro que não. E nesse processo, inclusive, ainda existe aquela agricultura de subsistência. Isso. Que a pessoa se contenta com aquele pouco ali e não começa a tratar de forma profissional a produção. O que vai acontecer? Quando é assim, é certeza que não tem continuidade na família. Os filhos vão embora. Eu vejo, já vi produtores falando, não, eu me sacrifico para trabalhar, mas meu filho vai estudar. Como se a agricultura não precisasse estudar muito, né? Hoje eu estudo todo dia. Todo dia eu estudo para construir uma solução tecnológica, trazer inovações para que a gente tenha comidas melhores, plantas mais saudáveis, ambientes adequados, com nutrição. Eu falo que é um tripé hoje fazer agricultura regenerativa orgânica, né? É um tripé que tem como base a produção de micro-organismos na própria fazenda, aprender a fazer os bioinsumos que são fundamentais para conseguir o equilíbrio do solo, os remineralizadores, os pós de rocha, que hoje já está tudo registrado, né? Então, uma pesquisa de quase 30 anos da doutora Suzy, que foi feita lá na Malunga, a parte do doutorado dela. E as plantas de cobertura, que são os famosos adubos verdes, que nessa construção você cria um ambiente não só na questão do conforto térmico, do conforto para a planta em termos ambientais, quantidade de luz, quantidade de água, mas também a questão nutricional adequada, equilibrada com aquele alimento que é o que a planta precisa, baseado nas necessidades próprias dela, né? E com isso a gente vai saber como é que é o centro de origem dela. O tomate gosta de quê? Eu falo que a gente acaba aprendendo a falar a língua delas, né? Eu falo tomatês, eu falo alfacês, o cebolês, né? Porque a gente precisa entender o que elas passam e transmitem pra gente por sinais. A folha está prostrada, a folha está encarquilhada, as plantas dão sinais para você daquilo que elas precisam. Está tendo muito ataque disso, está tendo muito ataque daquilo. Tudo isso tem a ver com conhecimento, né? A gente vai construindo a partir do conhecimento. Esse conhecimento hoje é mais fácil ter acesso. Agora, quando você estava lá no NB junto com os outros colegas de faculdade, os professores, vocês estavam ainda criando até esse conhecimento, né? Muito desse conhecimento a gente criou na própria Malunga, né? Uma pesquisa em produção, quer dizer, erro e acerto, por isso um problema sério de grana, porque é caro fazer pesquisa em produção, porque o resultado, quando dá errado, você perde tudo, né? Então um dos problemas e uma das coisas que força um pouco o preço do orgânico ainda é a incerteza do resultado, né? Você não tem claro que está 1 milhão de vezes melhor do que era lá no começo. A gente já tem as bases conceituais que a gente pode desenvolver conhecimento, mas tem que testar muito ainda, né? Ainda tem muita coisa, especialmente aqui no Cerrado você tem um ambiente de produção espetacular, tanto que você vê, hoje a gente é a locomotiva mundial do agronegócio, né, de produção de comida, porque temos clima favorável, né? Nós temos estação da seca, estação das águas, nós temos uma temperatura boa, a temperatura média adequada, nós temos, agora passa um período de calor enorme com essa questão das mudanças climáticas que no meu entendimento está acontecendo mesmo, né? Você tem uma exacerbação dos fenômenos e mais calor e tal, e as plantas sentem muito porque tudo é temperatura, tudo é luz, tudo é clima para a planta, né? Mas de qualquer forma a gente tem noites frias, nós temos um clima ameno, de boa qualidade, altitude. As estações, elas são bem divididas, né? Nós temos, na realidade, 2 estações que nós temos, né? A seca e a água. Aí você tem 2 outras de transição bem curtinhas, né? Que é outono e primavera. Mas assim, isso a gente adequa, né? E aí tem um trabalho fantástico da Embrapa que vem complementando e ajudando, né? Eu acho que a empresa
É uma empresa espetacular, né? A Embrapa, eu sou muito fã da Embrapa. A gente tem muitos trabalhos conjuntos de pesquisa lá na Malunga mesmo, né? Muita coisa que a gente trabalhou, muita coisa que ela tem nas prateleiras que a gente desenvolve lá, né? Algumas variedades, algumas... Agora mesmo a gente acabou de testar a cevada orgânica para cerveja, né? Testamos 6 tipos de cevada, estamos agora fazendo o segundo momento, vamos talvez afinar em 2 ou 3. Tem um pesquisador espetacular na Embrapa Cerrados aqui, talvez o cara que mais entenda de cevada no Brasil. Nós temos esses tesouros escondidos em Brasília. Brasília tem essas coisas, né? Que essa é a Brasília que o Brasil não vê, né? A Brasília que o Brasil vê, todo mundo está vendo aí na televisão, mas essa é uma Brasília que o Brasil não vê. A Brasília que tem vinhos premiados já internacionalmente, a Brasília que tem queijos premiados em concursos nacionais e internacionais, concursos mundiais de queijo, a gente ganhando concurso, a Brasília que está agora explodindo na produção de frutas vermelhas, o mirtilo está virando uma coisa muito legal aqui, a Brasília que tem uma das maiores fazendas orgânicas do Brasil. Então essa é a Brasília que o Brasil não vê, mas que ela existe e que a gente está toda hora vivendo com ela, vivenciando esse dia a dia e fazendo esse processo de desenvolvimento e de empreendedorismo e de inovação. Brasília é muito inovadora. Para você ter uma ideia, nosso trigo, nós temos um trigo aqui que a gente produz, que faz uma farinha que não precisa de blend, quer dizer, não precisa de mistura, ela é pronta, tem a quantidade de glúten necessário para fazer macarrão, para fazer pão e tudo, desenvolvido aqui na Embrapa Cerrados. Olha que coisa louca, né? Batendo recordes mundiais de produtividade. Aqui no Paderva a gente bate recorde mundial de produtividade, mundo, não estou falando do Brasil, estou falando de bater o recorde americano de produção de trigo, né? Então você vê que é um processo. E uma coisa que a gente tem visto, que essas gerações novas, os filhos dos pioneiros, ou os netos dos pioneiros, têm uma cabeça completa ligada na busca da sustentabilidade, né? Produzir e preservar. É claro que a gente tem que ser animado. Mas lá no seu começo ali, no período da faculdade, quando você começou o negócio, isso não era nem discutido, né? Nem pensar, eu era louco, eu era doido, era hippie, tinha todos os adjetivos. Era tudo, menos empreendedor. Menos empreendedor, né? Até tem uma coisa que fala, eu era hippie e virei empresário, virei empreendedor, virei inovador, né? Não virei nada, porque isso já era empreendedorismo lá no começo, né? Isso já era uma coisa diferente. É como hoje você falar no veganismo, que está aparecendo e veio muito forte, né? O leite com base de plantas, que está tomando todas as prateleiras. Se você não acreditar nessas inovações, cara, eu acho que você para no tempo. Né? Esse nível de conservadorismo que a gente está vendo de muitos empresários é que eles param, é por isso que as empresas sucumbem. Tem empresa que vai, tem legado e cresce, e tem empresa que sucumbe, né? Qual que foi o seu começo? Que momento que você percebeu que aquilo ali poderia ser um negócio e que poderia virar um negócio rentável também? Duas coisas interessantes que me chamaram muito a atenção. Primeiro, eu conheci que existia isso, que podia produzir sem veneno. Isso foi uma coisa fantástica para mim. Eu vi aquela planta linda, onde a gente usou composto orgânico, água, num clima adequado, que é o clima ameno, que é o clima de meio do ano. Falei, cara, tem uma coisa diferente, não é que produz, não é que é bonito? Aí a gente começar a ver e ter essa curiosidade de estudar cientificamente por que aquilo acontecia. Que aí quando eu vi o porquê, a partir à luz da ciência, eu falei, opa, tem uma coisa diferente aqui. A segunda coisa é que nossas feiras eram lotadas, sabe, assim, o pessoal chegava às 5 horas da manhã para pegar uma senha para começar a ser atendido às 7. E só dava para 150 pessoas, porque não tinha comida para mais, não tinha como vender mais, porque não tinha produto. Então dava briga lá. Falei, peraí. E a outra coisa, porque aí com isso eu tinha um cliente que me incentivava muito, me valorizava, eu me sentia um cara valorizado, reconhecido pelo meu cliente, que fala, poxa, João, que legal que esse trabalho que vocês fazem, não sei o quê. Enquanto você tinha um monte de gente na cidade batendo nos produtores porque eles desmatavam, porque eles jogavam veneno, a gente tinha os nossos clientes falando, cara, você é muito importante para mim. Sabe? Então, quando eu percebi isso, que as pessoas tinham que estar nesse modelo colaborativo, ao invés do modelo competitivo, isso me deu um clique e eu falei, não, isso aqui é para onde nós vamos, essa é a direção que a gente vai seguir, porque essa é a tendência. E naquela época me passava de um nichozinho desse tamanho, mas eu sabia que aquilo ia virar uma tendência, porque não tinha como não virar. Como é que você não vai querer dar comida boa, de qualidade, sem resíduo para o seu filho? É claro, porque quem ama cuida, né? E cuidar é também
prestar atenção no que você está dando pro seu filho comer. É comida, né? Tudo aquilo que o organismo precisa, você consegue encontrar no alimento e sem a necessidade de consumir suplementos, né? Equilibrado, um alimento equilibrado. Tá bom. E aí, esse conhecimento que eu falo para você da agricultura orgânica, da agroecologia, é justamente construindo esse alimento equilibrado, que remete lá atrás, né? Hipócrates, o pai da medicina, né? Falava o quê? Nós estamos falando de quantos mil anos para trás, antes de Cristo, né? Nós estamos falando que faça do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento. E hoje nós voltamos a exatamente isso que nós estamos fazendo, né? Porque a gente descobriu, e a medicina moderna descobriu, até pela condição que a gente vive hoje de ambiente estressante das cidades, as cidades são estressadas, né? Causam esse processo. Que eu tenho que repor e fazer um trabalho muito forte de nutrição, porque o estresse é um fator de desequilíbrio muito forte. Então tem que ganhar com a nutrição. Agora, se o estresse vem com um alimento ultraprocessado, aí é câncer. Aí é na hora. Aí é problema sério, aí é depressão, aí são as doenças autoimunes, são as doenças crônicas, a diabetes, a hipertensão, todo o processo, né? Que é a junção de uma alimentação inadequada com um ambiente muito ruim, que a gente vive, pressionado, né? Então, o que a gente está construindo, o conceito da agricultura orgânica é um conceito de saúde global. Não é a saúde só do indivíduo, mas é a saúde do planeta. Tá? Então, quando esse clique acontece, claro, isso é o mundo. Eu sou apaixonado por isso, eu estou maravilhado com esses refrigerantes orgânicos e os refrigerantes saudáveis que estão saindo agora, baseado nas kombuchas, nas fermentações, sem aqueles corantes malucos que você tem. E olha que coisa interessante, você pega um M&M, tem corantes ali que são cancerígenos. E quem come M&M? Criança, né? Então a gente está justamente num momento de transição que as pessoas estão enxergando. Quando eu pego um produto desses que você vê clean label, né? 2 produtos, um produto só. Eu pego, por exemplo, nosso requeijão cremoso. 2 ingredientes, creme de leite e queijo. E o que faz a fusão, né, que é um citrato, que é totalmente natural. Você vai pegar um requeijão desse de mercado que você vai comprar barato com 9 nutrientes, polifosfato, sorbato, não sei o que, um monte de conservantes que tornam ele um alimento ruim. As pessoas hoje, você acha que tem mais consciência do que elas estão consumindo? Ah, não tenha dúvida. E isso foi muito alavancado pela pandemia. A pandemia veio como uma coisa assim que todo mundo começou a falar, olha, peraí, é possível, pode morrer todo mundo mesmo. Você vê, parou o mundo. Um vírus parou o mundo, né? Parou mesmo, de verdade. Então as pessoas começaram a perceber, falar, cara, olha só, é verdade, pode ter um bicho que mata o mundo. Então deixa eu ver o que eu tô comendo aqui. Né? É claro que esses pânicos alimentares, eles vêm, né? Quando veio a dioxina, tem os pânicos alimentares, sempre a gente dá um salto na percepção que a gente tem de saúde, na percepção que a gente tem de comida, né? Porque essa questão do ultraprocessado é veneno que a gente está comendo, né? Para dar para os nossos filhos e tal. E depois a farmácia é cara, né? O medicamento é caro. A saúde pública é esse processo que nós conhecemos. E própria saúde privada hoje, que é caríssima, os planos de saúde, etc., estão abarrotados. Você vai para o hospital, numa saúde privada, você passa 4 horas na fila, 3 horas esperando para você ter uma consulta na privada. Você imagina na pública, né? Isso tudo tem a ver com alimentação. Então esse é um mundo, é um mercado ainda muito inexplorado. Quando você vê a Nestlé entrando numa linha de produtos naturais e orgânicos, né, a maior empresa de alimentos do mundo comprando empresas de alimentos naturais e orgânicos, quer dizer, você vê que é uma tendência forte, né? Esse conhecimento que você tem hoje, essa visão, ela é consequência desses mais de 30 anos de trabalho. Mas nem tudo foi motivo de felicidade, né? Você quebrou 3 vezes. Isso, quebrei 3 vezes. Porque assim, quando a gente é técnico, né? Eu falo que assim, as pessoas às vezes vão lá e dizem, como é que você faz isso? Eu falo, olha, tecnologia é fácil. Difícil é gestão. Então você tem que estudar gestão. Tem que estudar gestão. É a gestão que faz a coisa andar. Não é a tecnologia. Mesmo que você tenha uma tecnologia ruim, se você tiver uma gestão muito boa, você ganha dinheiro. Se você tiver uma tecnologia muito boa e uma gestão ruim, você quebra. Você entendeu? Então eu fui estudar gestão. De tanto quebrar e achar que o que prestava é o produto na mão bonito, e depois que o produto está bonito na mão, que foi a técnica certa, que você conseguiu colher, tem da porteira para fora um mundo, um universo que você precisa trabalhar.
fluxo de caixa, custo de mercadoria vendida, EBITDA, todos esses termos que para um técnico de agropecuária, um técnico de campo, de comida, eu sou engenheiro florestal, né? Você fala para que é isso? Então, a outra coisa fundamental é relacionamento. Como é que você aprende a relacionar-se com as pessoas? Porque quando você faz um trabalho desse de 300 pessoas, todo dia você conversa com elas. E elas conversam com elas. E elas conversam com outros. Então, esse modelo relacional, que hoje a gente tem uma clínica de psicologia que nos ajuda, né, que atende as pessoas, porque nós estamos com um problema, eu acho que sempre teve, né, a psicologia organizacional hoje é um campo espetacular, porque as empresas todas têm problema de relacionamento. Você botou duas pessoas juntos, você começa a ter problema de relacionamento. Né? Então, assim, mas mesmo o homem, o ser humano, o Homo sapiens, ser uma espécie gregária, de bando, né? Mas quando junta, né? Se não tiver a liderança que construa o processo, o conflito é iminente. Né? Nós precisamos de líderes, né? Porque somos de bando. Nós temos o caçador que liderava, depois o de baixo, o mais novo que vinha, e isso era passado, meio até... Hoje nos animais, hoje nos chimpanzés isso é muito claro, nos gorilas é muito claro, tem todos os que são gregários, os animais gregários, né? Que vivem em bandos. Tem os líderes, tem os sentinelas, tem toda uma sociedade estabelecida, e a gente é desse jeito. Só que a gente é racional, tem a questão espiritual, tem os dogmas da fé e tal, que vão moldando esse processo. Na fazenda que a gente vive lá, a gente dá curso, a gente forma pessoas, porque a base, eu falo que uma empresa hoje precisa ser uma escola. E ela é uma escola. É toda hora a gente aprendendo, gente em formação e gente ensinando. Né? E os meus gerentes são professores, são mentores, né? São coaches, não são auditores. E eles entendem que a partir do momento que eu subo na hierarquia lá da empresa, eu passo a servir mais, não ser mais servido. Então os meus gerentes, normalmente, têm um choque. Porque a cultura nossa é que se eu sou chefe, eu sou servido. No nosso caso lá, se eu sou chefe, eu sirvo. Então eu como diretor, presidente do grupo, eu sirvo todo mundo. Eu não sou servido por todo mundo. Muda, a pirâmide inverte. Se você assume uma função de chefia, não é somente uma função de comando, é uma função de compartilhamento de conhecimento também. É uma função de liderança, é uma função de sabedoria, é uma função, você passa a ser mestre, e eu formo mestres na Malunga. Mestre é aquele que sabe fazer e sabe ensinar, tá certo? Então na Malunga hoje, o que você faz lá? Eu sou professor. De quê? De um monte de coisa, mas eu tento tornar as pessoas melhores do que elas são. Essa é a minha função na empresa, né? Tornar as pessoas melhores do que elas são. Ah, João, então você é amigo de todo mundo? Não estou falando isso. Não estou falando de dar tapinha nas costas de todo mundo. Estou falando de ser justo, de informar, de ser mestre. Dentro dessa estrutura que você criou, hoje você tem alguns parceiros, inclusive, que são fornecedores, são mais de 20 propriedades que fornecem para você, né? Bem mais. No Brasil todo. E agora um já internacional, um no Chile, que faz a maçã orgânica pra gente, né? Porque a gente precisa ter regularidade, né? Uma das coisas, o mercado hoje exige 4 coisas muito importantes. Antes com 3 coisas estava bom, agora 4 é fundamental. A primeira é regularidade, é ter sempre com qualidade adequada na quantidade certa. E a quarta coisa é segurança alimentar e rastreabilidade, que hoje está ganhando de todas elas. Todo mundo quer saber e ter segurança no produto. Então a gente precisa ter regularidade. Então eu preciso ter maçã orgânica o ano inteiro. A gente construiu no Brasil algumas parcerias e hoje nós construímos no Chile uma parceria de uma família. É sempre uma característica, eu falo que a sociedade, a gente muda ela de alta competição para autoconsumo para uma sociedade colaborativa em rede. Então a família aqui tem um pensamento parecido com o nosso. Então todos os nossos parceiros são pessoas que estão na nossa vibe, vamos dizer assim, de fazer o trabalho, são todos orgânicos, certificados obrigatoriamente, né? E tem a vibe de sustentabilidade, essa é a ideia, que business é importante, mas não é o mais importante. Qual que você acha que é o maior desafio para quem quer produzir produto orgânico? Conhecimento. Conhecimento é o principal desafio. Eu falo que o principal insumo para a agricultura orgânica, aliás, para a agricultura como todo, é conhecimento. Conhecimento aplicado. Porque conhecimento, você liga a internet, tem 500 coisas, mas o que efetivamente é aplicado? Por isso nós montamos a Academia Malunga, que é a nossa escola, que hoje forma pessoas na área de agricultura orgânica. O Thiago Campos, que é o nosso reitor lá, é um ex-funcionário meu,
que foi meu estagiário, depois chegou, galgou e foi meu gerente, depois saiu, hoje ele é consultor a nível internacional e voltou agora para ser a pessoa que vai tratar desse legado do conhecimento para as outras pessoas. E para quem quer empreender, você acha que, além do conhecimento que é necessário, claro, você acha que o cenário político, econômico, são barreiras? São barreiras muito fortes hoje, mas eu falo para as pessoas, baixa a cabeça e trabalha. Se você tem uma boa coisa na mão, você tem uma boa ideia, você persista, baixa a cabeça e trabalha, porque quem faz é você. Não é o presidente da república, não é o deputado, quem faz é você. Esses normalmente atrapalham. Você é que constrói, efetivamente. E tem um sentimento fundamental, que é persistência. Persista, a ideia é boa, o trabalho é bom e tem mercado. O mercado a gente constrói. Eu não tenho o menor... meu pai falava uma coisa, mas Joy, a concorrência só é ruim, 2 cegos na porta da mesma igreja. O resto é tudo bom. Eu tenho isso na cabeça, sabe? Ele me falou uma vez, porque eu vendia pão de queijo na frente de uma escola, chegou outro para vender pão de queijo também, eu fiquei abalado, né? E ele falou, não, meu filho, calma. Concorrência só é ruim, 2 cegos na porta da mesma igreja, o resto é tudo bom, porque chama mais. A termo de comparação, seu produto é bom, ótimo, você vai ganhar mais, porque o outro pode ser que seja ruim. Agora, se for melhor do que você vai olhar para o dele, vai querer ser igual a ele, vai ficar melhor. Então, esse é o processo da concorrência que a gente diz. Hoje você se considera motivado? Rapaz, eu acordo todo dia de manhã louco para levar alimento orgânico e felicidade para todo mundo. Esse é meu propósito. Essa é a ideia. Boa.